E hoje eu quero falar sobre o coração, para que você possa entender melhor o significado dessa palavra na Bíblia, para que você possa entender como é que o seu coração pode ser mudado, para que você possa ter um novo coração, amém? Existe uma frase, foi citada aqui pelo Lucas no nosso curso de aconselhamento, que eu achei muito interessante, que ele dizia assim: o problema do coração é o coração do problema. Entendeu? O problema do coração é o coração do problema. Mais do que as circunstâncias externas, o que determina a sua vida é o coração. E se o coração for um problema, e todos nós temos um problema, porque todos somos pecadores, todos nós somos influenciados de alguma maneira pela queda. Então o problema do coração, os meus problemas interiores, os meus pensamentos, minhas emoções, isso é que determina as coisas. O problema do coração é o coração do problema. E é aí que nós precisamos então entender o que é que a Bíblia diz, porque coração na Bíblia, muito mais do que a visão romântica. Hoje em dia, quando a gente fala do coração, a gente geralmente está falando só das emoções, e especialmente a gente usa no sentido mais romântico, não é? Mas nós vamos ver que coração é uma expressão muito mais abrangente. Nem dá para dizer que é uma coisa só, porque existem vários aspectos que essa palavra abrange, mas basicamente é a essência do seu ser. Quando a Bíblia fala do seu coração, está falando de você, o que você é, o que você pensa, o que você sente, como é que você age, quem é você, a essência do que você é. E é bom saber que até mesmo na essência do que eu sou, eu posso mudar, amém? E se você quer mudar, se você quer ser melhor, comece aplaudindo ao Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele tem poder para mudar a sua vida, amém? Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre algo, o aspecto que a gente conhece mais, não é? O coração e as emoções. Quando a Bíblia fala sobre o coração, muitas vezes ela está falando sobre emoções. E quando eu vejo na Bíblia tudo aquilo, o poder que as nossas emoções têm sobre a nossa vida, é melhor a gente dar atenção para isso. É melhor eu dar atenção para isso e cuidar das minhas emoções, cuidar do meu coração. Nós vamos ver na palavra de Deus que nós não somos vítimas das nossas emoções. Nós não estamos indefesos. Nós podemos buscar a Deus e através do poder que há na oração, do poder da palavra de Deus, do poder da ação do Espírito de Deus na sua vida, você pode ter influência sobre as suas emoções. Você não é uma vítima passiva das emoções. Hoje eu estou triste, paciência, vou ficar triste. Estou passando por uma fase difícil, vou ficar extremamente ansioso, não tem jeito. Passei por uma situação grave e isso me acabou com a minha vida e nada posso fazer sobre isso? Não, a Bíblia nos ensina que as nossas emoções são muito importantes, mas que nós podemos ter influência sobre elas. Eu posso cultivar emoções positivas, ou eu posso me deixar dominar por uma emoção ruim. Por exemplo, certa vez, há alguns anos, eu voltando para casa de moto, pertinho, na esquina da minha casa quase, 2 motos vieram fazer uma companhia para mim. Vieram, como é que se diz quando você está fazendo aquilo, a escolta, vieram fazer a escolta, estavam inclusive armados, e o cara ficou apontando a arma para mim, levaram a moto, etc. Na hora, a minha emoção disse assim: tomara que se arrebente na primeira curva, não ligo nem para a moto, pode arrebentar a moto junto, tomara que caia e se arrebente na primeira curva. Isso é a minha emoção natural, a raiva que eu tive do cidadão levar minha moto e ainda apontar a arma na minha cabeça. Quem ele pensa que é? Eu só não disse isso para ele porque ele estava apontando a arma para mim, mas eu queria dizer, né? Então, eu sou vítima dessa emoção? Eu vou continuar com ela no meu coração? Não.
Eu tenho que passar a vida inteira pensando bandido bom ou bandido morto? Não. Eu creio que bandido bom é bandido convertido. Então, no mesmo momento, segundos depois de eu pensar, tomara que ele se arrebente na primeira curva, eu mudei o meu pensamento. E pela consciência que eu tenho diante de Deus, eu mudei as minhas emoções. Em vez de ficar com raiva, dominado por aquela emoção, eu disse: Senhor, toca no coração desse cara. Meu desejo é que ele se converta, conheça o poder do sangue de Jesus, possa ter um novo coração, possa mudar de vida e nunca mais fazer isso com ninguém. Passou a raiva. Passou a raiva. A emoção não me dominou. Ela veio, mas ela não me dominou. Ela não precisa ficar na minha vida. A tristeza não precisa ficar na minha vida. A angústia não precisa ficar na minha vida. A raiva não precisa ficar na minha vida. Eu decido. Eu posso buscar a Deus e ter influência sobre aquilo que está no meu coração. Eu não preciso guardar no meu coração algo que Deus não quer que eu guarde. Amém? Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Olha o poder que a Bíblia está nos dizendo que existe nas emoções. O coração alegre deixa você até mais bonito, gente. Você acredita nisso? Você pode ser mais bonito, olha só. O coração alegre aformoseia o rosto. Se você já encontrou com uma pessoa triste, angustiada, você vê como aquilo deixa a pessoa pesada. Você tem às vezes dificuldade de conviver, de estar perto de alguém assim. Agora uma pessoa chega, pode ter nascido, vamos falar assim, feinho, desprovido de beleza, vai, mas ele está alegre, feliz, com a paz de Jesus no coração. Você acha a pessoa mais bonita? Sim ou não? Então, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então o coração, muitas vezes quando a Bíblia fala do coração, está falando das emoções. Salmo 97, 11: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. O que é que Deus tem para os retos de coração? Alegria. Ela difunde-se, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Um outro texto muito interessante que fala sobre o coração, sobre as emoções e como elas podem dominar a nossa vida se nós não as dominarmos, é o Salmo 73, 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Olha só, ele está falando do coração e claramente ele está mostrando aqui um aspecto emocional. Ele diz que o coração dele se amargou, e o resultado disso é que ele se sentiu como alguém embrutecido, ignorante, irracional, burro. O Salmo 73, se você ler o Salmo inteiro depois, você vai ver que o que estava amargurando o coração daquele homem era a injustiça no mundo. Ele via os políticos corruptos, ele via as pessoas perversas prosperando, e ele ficou com uma inveja totalmente maligna, naquele sentido de você olhar assim: poxa, por que uma pessoa que está fazendo mal prospera? No nosso país, frequentemente a gente sente isso, essa indignação em relação aos políticos especialmente, e ele ficou amargurado por aquilo. Poxa, eu estou lutando, eu estou ralando, eu estou trabalhando aqui, e a vida é difícil, e aí um cara tão perverso, uma pessoa que faz o mal para os outros, está prosperando. Como é que isso pode ser? O coração dele se amargou, e ele disse que aquela emoção, quando dominou ele, fez com que ele se sentisse embrutecido, irracional. Ele não conseguia raciocinar bem. Você já viu isso acontecer com alguém? Será que não aconteceu com muita gente no nosso país? As pessoas dominadas por uma emoção ruim, que chega a transtornar o pensamento.
a maneira como as pessoas veem a vida. E aí ele diz, num dado momento, se você ler o Salmo inteiro, você vai ver que ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele caiu em si, ele voltou à razão, ele voltou a entender as coisas, ele olhou para a eternidade, e ele percebeu que aquilo diante da eternidade não era nada, e que Deus continuava Senhor, que Deus era soberano. E aí o coração dele voltou ao lugar certo, as emoções dele voltaram ao lugar certo, e com o coração no lugar certo, com o coração em Deus, com o coração na eternidade, tudo mudou na vida dele. Ele quase se desviou, ele diz, os seus pés quase resvalaram, por causa de uma emoção ruim, que ele acatou no coração. E isso só mudou quando ele olhou para Deus, quando ele entrou no templo e contemplou as realidades espirituais, que são muito superiores às realidades naturais. Um ser humano, ainda que poderoso, ainda que corrupto, ainda que maligno, não é nada diante de Deus. Deus faz assim e acabou a vida dele. Aí ele entendeu as coisas, e as suas emoções, o seu coração voltou para o lugar certo, amém? O Salmo 73, ainda no versículo 26, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Se Jesus mesmo, no Novo Testamento, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, se nós podemos confiar em Deus, podemos tirar a ansiedade do coração, podemos olhar para os pássaros e ver como Deus cuida deles, é porque é possível vencer a ansiedade. Se Jesus nos ensina isso, é porque é possível mudar. Ele não iria dizer para você não andar ansioso, se fosse impossível vencer a ansiedade, entende? Então as nossas emoções, o nosso coração pode ser colocado diante de Deus, amém? Segundo lugar, quero falar com vocês sobre o coração e os pensamentos, e aqui a gente tem uma ênfase até mais forte na Bíblia. Frequentemente, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando mais dos pensamentos do que das emoções. Como eu disse para vocês, não dá para colocar numa caixinha. Coração é uma palavra tão ampla, é usada em vários sentidos, mas é mais frequente ela ser usada para falar dos pensamentos do que das emoções. Então, Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, esse texto é tão bonito, mas essa linguagem tradicional, essa linguagem mais rebuscada, às vezes esconde um pouquinho a verdade da gente, a gente tem dificuldade de compreendê-la. Sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu fui ler a tradução na linguagem de hoje, e eu achei muito interessante, porque parece diferente, mas é a essência do texto. A linguagem de hoje diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você pensa, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, não emoções. Aqui, ó, especialmente no contexto hebraico, tem muito mais a ver com pensamento do que emoção. Pois eles dirigem a sua vida, dele procedem as fontes da vida. Entendeu? O que a Bíblia está nos dizendo é: o seu coração não é imutável. Você pode ser melhor. Se ele está dizendo, tome cuidado com o que você pensa, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, significa que o teu coração, sua mente, seus pensamentos, podem ser melhores ou piores. E você precisa cuidar disso. É você quem tem que decidir no que é que você vai pensar, o que é que vai alimentar a sua mente, o que é que vai alimentar o seu coração. Onde é que você vai buscar o alimento para isso? Então, na mensagem passada sobre as atitudes para um novo tempo, nós falamos sobre decidir quem vai alimentar sua mente. Você decide com o que é que você vai alimentar a sua mente. Com pessimismo ou com otimismo, com fé ou com qualquer bobagem, com a palavra de Deus ou com as influências desse mundo,
com bons amigos que te trazem bons conselhos e uma boa influência, ou com pessoas que vão trazer uma influência ruim para você. Você decide o que é que vai alimentar a sua mente. Porque senão Deus não diria para você: tome cuidado com o que você pensa. Você pode tomar cuidado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então você pode guardar o teu coração. Você não é uma vítima passiva das coisas. Você pode decidir ser diferente. É lógico que não é assim: o pastor falou, agora eu mudei. Não. Mas você pode decidir como influenciar a sua vida, influenciar o seu coração, os seus pensamentos, como alimentar para que lá na frente você colha o fruto disso. Amém? Então, há muita gente com interesse em controlar nossos pensamentos, e você precisa se defender disso. Você precisa decidir o que é que vai dirigir, vai alimentar o seu pensamento. Se você não agir firmemente na condução desse processo da sua mente, outros o farão. Se você não decidir no que é que você vai pensar, o mundo aí fora está cercado de influências que vão decidir no que é que você vai pensar. Qual foi a última vez? Algumas perguntas para você. Qual foi a última vez que um comportamento seu foi mudado pela leitura da palavra? Pense aí um minutinho. Qual foi a última vez que um comportamento seu foi mudado pela leitura da palavra? Você leu a Bíblia e falou assim: Deus, é isso aqui. Eu estou errado, eu preciso mudar, eu vou caminhar na direção disso que o Senhor está falando. Quando foi a última vez? Se você nem lembra, é porque talvez nem tenha acontecido. Mas é você quem decide ler e se submeter à palavra de Deus. Qual foi o último livro que lhe inspirou a buscar algo novo de Deus para a sua vida? Quando foi a última vez que você leu um livro e você diz assim: que bênção? Eu me lembro que certa vez eu estava num culto, faz muito tempo, um culto de jovens, o louvor acontecendo, e eu estava com um livro. Uma pessoa atrás de mim me cutucou e falou assim: esse livro aí mudou minha vida. Não era a Bíblia, um livro que eu li, um livro cristão, e a pessoa disse assim: esse livro mudou minha vida, mudou minha perspectiva das coisas. Qual foi a última vez que você leu um livro tão bom, que trouxe inspiração, desejo de você buscar algo novo de Deus para a sua vida? É você quem decide. Quantas horas você vai passar no celular, quantas horas você vai passar na rede social, quantas horas você vai decidir usar lendo a Bíblia, quantas horas você vai usar lendo um bom livro. É você quem decide. E se você não se lembra quando foi que você leu um bom livro que te inspirou a alguma coisa, temos um problema. Quanto você é capaz de discernir entre verdade e mentiras, fake news, essas coisas que as pessoas falam hoje? Como é que você se informa sobre a vida? É você quem decide. Então, os nossos pensamentos, eles não são imutáveis e eles precisam ser cuidados. É isso que a Bíblia diz. Eu preciso cuidar, eu preciso ser altamente dependente de Deus e altamente independente da cultura. Amém? Eu não posso ser influenciado. É lógico que nós não vivemos isolados, nós vivemos no mundo, nós vivemos no nosso tempo, nós somos influenciados pelas coisas do nosso tempo. Uma pessoa que tem um celular na mão hoje vai estar exposto a informações que alguém há 50 anos não tinha. A vida muda, nós estamos inseridos no mundo, mas eu preciso ter uma autonomia em relação à cultura. A Bíblia diz: não ameis o mundo. Diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Então, eu preciso ter independência, eu preciso ter capacidade de julgar todo alimento que eu recebo, toda informação, todo pensamento que alguém traz. Influência, seja de amigos, da família, da igreja, do mundo. Eu preciso filtrar as coisas
pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e dizer: isso aqui é bom para eu colocar na minha mente, isso aqui é bom para eu gravar, guardar, isso aqui, não, isso aqui é bobagem, eu vou tirar. Eu decido como alimentar minha mente, amém? O Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que quer dizer isso? Ensina-nos a ter atitudes, a olhar a vida do ponto de vista correto, para que a gente chegue a um coração sábio. Gente, eu acho que está faltando no mundo, e até dentro da igreja, aquele tipo de gente que você olha assim e fala assim: isso aqui é uma pessoa sábia, isso aqui é uma pessoa que tem visão da vida, isso aqui é uma pessoa que tem uma visão correta das coisas. Nós precisamos ser esses, amém? Você pode ser esse também, amém? E por fim, dentro desse ponto, Provérbios 18:15: o coração do sábio adquire conhecimento. A sua mente pode ser alimentada, pode ser acrescida a cada dia. O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. É isso que você precisa ser: alguém ativamente envolvido em buscar o conhecimento e alimentar a sua mente com a verdade de Deus, amém? Pode aplaudir o Senhor, pode agradecer a Ele, porque nele existe uma fonte inesgotável. Terceiro ponto que eu quero falar com você sobre o coração é o coração e a moral, o que é bom ou mal. O coração não é somente as emoções, não se refere somente aos seus pensamentos, à intelectualidade. O coração tem a ver com o bem e o mal, com aquilo que é moral, com aquilo que é ético, com aquilo que é aceitável ou não diante de Deus. E aqui a gente entra numa área ainda mais profunda. E graças a Deus, uma área de novo, onde o poder do Espírito de Deus pode nos mudar. Eu posso ser diferente. Esqueça esse negócio de que pau que nasce torto morre torto. Esqueça esse negócio de julgar as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas foram até aqui. Elas podem mudar. É claro que é difícil mudar. Todo mundo que já tentou sabe o quanto é difícil mudar. Mas nós podemos mudar, sim. Até as coisas mais entranhadas no nosso coração podem ser mudadas pelo toque do Espírito Santo, amém? Salmo 97:11 diz: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então, eu tinha lido já esse versículo, mas o que eu quero frisar agora é que ele diz assim: para os retos de coração. O que é uma pessoa reta de coração? É alguém, uma pessoa boa, uma pessoa que decide pelo bem e não pelo mal, uma pessoa que decide por aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Salmo 73:1, voltando lá aquele salmo que nós citamos, né? Comentamos sobre ele, quando o coração se amargou, etc. No versículo 1 ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele começa o salmo contando a conclusão que ele chegou. Depois ele vai explicar tudo aquilo que eu falei para vocês, que ele ficou olhando para os ímpios, o coração dele se amargurou e etc. Mas no final de tudo, ele voltou a entender que Deus é bom, que Deus é justo, que está tudo bem. E ele começa o seu salmo falando da conclusão que ele chegou. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Você só vai entender a bondade de Deus se você deixar Deus limpar o seu coração. Se o seu coração estiver cheio de pensamentos mundanos, de conceitos mundanos, se o seu pensamento estiver cheio de amargura, de ressentimentos, de confusões mentais, você vai olhar para as coisas e vai dizer: Deus, se Ele existe, Ele não é bom. Eu já ouvi gente dizer isso. Se Deus existe, Ele não é bom. Porque a pessoa olha para a maldade do mundo, olha para os erros que os outros cometem, para toda essa imundície que existe no mundo, e ele diz: Deus não é bom, porque Deus deixa isso acontecer. A maldade do coração, a confusão mental dele, leva ele a
não conseguir entender a bondade de Deus, mas aqueles que são de coração limpo vão entender as coisas. Então o coração muitas vezes refere-se às coisas mais íntimas do ser humano, a maneira como nós tomamos as nossas decisões morais sobre o que é certo, sobre o que é errado, a maneira como nós nos inclinamos para o que é puro ou para o que é perverso. Quando a Bíblia fala do coração, está falando da essência do seu ser. Se você se inclina para as coisas puras ou para as coisas perversas, o que é que você está buscando para a tua vida? Filipenses 4, 8 e 9 nos ensina claramente como nós podemos mudar as nossas vidas. E ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja, ele está falando sobre pensamentos. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas todas as coisas que ele disse que devem ocupar o nosso pensamento são coisas morais, são coisas éticas, são coisas que são boas ou não. Ele diz: olha, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há. Ele só falou sobre aspectos morais. Então ele está dizendo, ao mesmo tempo que ele está focando nos pensamentos, nosso ponto anterior, ele está focando no ponto atual, sobre a questão moral. O que é que deve ocupar a minha mente, o meu coração? Aquilo que é puro, agradável a Deus, aquilo que é respeitável, justo, de boa fama. E aí ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A paz de Deus vai estar no seu coração quando você começar a decidir alimentar o seu coração com as coisas que passam por esse teste. Estou com raiva do cara que roubou minha moto, quero que ele morra na próxima esquina. Isso é bom? Agradável? É justo? Não, nem justo é. Ah, mas ele não te roubou? Roubou, mas a pena para roubo não é pena de morte. Tira do seu coração. Estou magoado com alguém que me feriu, me ofendeu, nutrindo um sentimento de mágoa. Isso é justo? Isso é agradável? Isso é bom diante de Deus? Isso é uma coisa em que existe virtude? Não, não passou. Eu vou bater um papo com uma pessoa, começo a falar da vida de outro. Você viu o que ele fez? E começa a fofoca. É bom? É justo? Tem virtude nisso? É agradável diante de Deus? Passa pelo teste aqui de Filipenses 4, 8 e 9. Lembre-se desse texto. Sempre que você tiver que decidir alguma coisa, se está certo ou não, se deve entrar no teu coração ou não, lembre-se: é puro, é amável. Não, eu estou falando mal da pessoa, como é que pode ser amável? Eu estou desejando o mal de alguém, como é que pode ser amável? Eu estou amargurado contra alguém, como é que pode ser amável? Eu estou semeando divisão entre pessoas, como é que pode ser amável? Como é que pode ser puro? Como é que pode ser justo, respeitável? Não, não passou no teste, não entra na minha mente, não fica no meu coração, não passa no teste das coisas puras, agradáveis a Deus, decido que não vai ficar no meu coração. Pode vir, posso ser atacado por aquilo, posso ter um início naquele sentimento, e eu vou rechaçá-lo, vou decidir, não vou levar esse sentimento adiante, porque aquilo que não é agradável a Deus, aquilo que não passa pelo teste moral do que é bom, do que é justo, do que é puro, do que é aceitável, respeitável, não deve ficar no teu coração. Amém? E que bênção que é uma promessa aqui. O texto começa dizendo assim: e o Deus da paz será convosco. Olha só, Deus não vai te dar só paz, é o Deus da paz será convosco. Significa que Ele vai estar com você, Ele vai te acompanhar, vai abençoar o seu caminho, vai endireitar a sua vida. É o Deus da paz, é uma presença, não é só a paz. O Deus da paz vai estar com você. As pessoas vão ver Deus em você.
Amém? Que coisa boa de desejar, gente. Basta que você alimente seu coração com aquilo que é agradável a Deus. E por fim, o coração tratado. O coração tratado. A cada ponto, nós já vimos um pouco sobre como podemos influenciar, cuidar, proteger e alimentar o nosso coração. Amém? Falei das emoções, falei dos pensamentos, falei da questão moral, e em cada um deles, nós vimos que nós não somos reféns de como nascemos. Não é uma questão de DNA, nasci ruim, vou ser ruim a vida inteira. Eu tenho emoções confusas, eu tenho que ficar confuso a vida inteira. Não, nós podemos mudar. Mas agora, nesse ponto final, então, eu quero enfatizar mais isso com você, para que você entenda que não estamos condenados a seguir um destino pré-definido pela nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa, sim, todos nós, e cada um de nós sofreu algum tipo, na verdade, vários tipos de agressões no decorrer da nossa vida. Desde que a gente nasce, a gente começa a apanhar e começa a ter confusões. Às vezes, o simples fato de você ter um irmão e achar que os pais tratam com alguma injustiça, com preferência a um e contra outro, as brincadeiras que os amigos fazem na escola e descobrem logo o que é que você não gosta em você e vão botar o apelido lá. Se você tem a orelha grande é o orelhudo, se você tiver o nariz grande é o narigudo, se você é magro é o magrelo, é isso, aquilo, vão botar o apelido que vai ferir. Não é assim? Fala-se muito hoje em dia sobre bullying, etc. Como isso pode ser terrível na vida das pessoas. Essa desgraça que acontece muito nos Estados Unidos, de vez em quando, de alguém entrar na escola, aconteceu essa semana de novo, não para. E não é por questão política, não é por questão racial, não é por nada importante nos níveis mais profundos, é por algo pessoal. Foi ofendido, foi agredido, foi desprezado, foi rejeitado pelos colegas, e chega um ponto que fala assim: vou matar um monte de gente, depois me mato. Então, todos nós temos coisas ruins no nosso coração, sim. Sofremos influências, fomos marcados, fomos. Mas você é obrigado a ficar nisso aí? Você está condenado a seguir o rumo do seu passado? A sua história, o seu futuro vai ser determinado pelo seu passado? Por aquilo que o mundo fez com você, pelas circunstâncias da sua família, do país em que você nasceu, da escola onde você estudou, dos pais que você teve? É isso que vai determinar a sua vida? Você não pode mudar? Você pode mudar, sim. E você pode ter um processo constante de mudança, de crescimento, de conhecer e experimentar novos pensamentos, novas emoções, novas decisões morais diante de Deus. A maior prova disso é a maneira como pessoas dentro das prisões têm sido transformadas. Gente que já matou e não tinha nenhum sentimento em relação àquilo, e hoje é incapaz de fazer mal para uma formiga. Pessoas que foram restauradas, se tornaram pastores dentro de uma prisão e começaram a levar outras pessoas para Jesus. Ninguém fora do Evangelho conhece alguma ferramenta capaz de fazer isso. As pessoas ficam discutindo o sistema prisional, se a prisão conserta as pessoas, se é uma punição, o que é. Eles não sabem como fazer, eles não sabem como transformar a vida de alguém que já sofreu tantas marcas, tantas influências e que já fez tantas coisas, tantas decisões erradas. E como é que muda a vida dessa pessoa? Eles não sabem como fazer isso. Só Jesus pode fazer. E Jesus pode fazer na sua vida também. Amém? Salmo 37, versículo 31 diz assim: no coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Qual que é o segredo? No coração tem ele a lei do seu Deus. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. A palavra de Deus tem poder para te dar estabilidade emocional, mental, moral. Não significa que você não vai ter lutas. Todos nós lutamos contra o pecado diariamente.
Mas é a palavra de Deus que tem poder para te ajudar a pensar, sentir e decidir da maneira certa. Os seus passos não vacilarão. Provérbios 23:12. Aplica o coração ao ensino. Ensino do quê? Da palavra de Deus. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Aplique-se a isso. Decida buscar, gente. Não muda só porque o ano mudou. Você já percebeu que continuamos no mesmo lugar? Está tudo igual. Muda porque você decide se aplicar ao conhecimento, se aplicar ao ensino da palavra. Você começa a ler, você começa a meditar, você começa a buscar a Deus. E quando você busca a Deus, a sua vida é transformada. Provérbios 6:21. Ata-os, está falando aqui dos mandamentos de Deus, ata-os perpetuamente ao teu coração. Se eu colocar os mandamentos, a palavra de Deus no meu coração, pendura-os ao teu pescoço, quer dizer, leva ele com você em todo lugar que você for. Os homens não usam, não é? Mas as mulheres, muitas têm um colarzinho aí, você está levando junto com você para onde você vai, entendeu? Faça isso com a palavra de Deus. Ela não tem que estar confinada. Por exemplo, agora eu estou pregando a palavra de Deus para você. Durante a semana o que acontece? Ela tem que continuar junto de você, como um colar que você carrega para onde você for. Você vai trabalhar, você leva esse colar no seu pescoço. Você vai para o lugar onde você estuda, você leva esse colar no seu pescoço. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. Ler, meditar, conhecer a palavra de Deus, amém? Salmo 147:3. Deus é aquele que sara os de coração quebrantados e lhes pensa as feridas. Deus cuida das nossas feridas. Ele está falando de ferida física aqui? Não. Ele está falando aqui de alguém que se feriu, quebrou a perna e Deus vai consertar? Não, ele está falando de pensamentos, emoções. Deus cuida das nossas feridas. Ele sara os de coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É quando você reconhece: Deus, eu estou olhando aqui para dentro e não estou vendo coisa boa. Eu estou olhando aqui para dentro e tem coisa aqui que eu tenho vergonha de falar na tua presença. Eu estou olhando aqui para dentro e estou percebendo que nem tudo está certo. Eu estou tendo um impulso, um desejo, um pensamento de fazer algo, eu estou tendo alguma atitude que eu sei que diante do Senhor não agrada. Quebrantado é aquele que reconhece o seu erro, reconhece que Deus está certo, eu que estou errado. Não existe esperança para aquele que não reconhece os seus erros. Não existe esperança para aquele que não busca Deus. Mas para aquele que é quebrantado, Deus vai sarar as suas feridas. Amém? É promessa do Senhor. O texto de Ezequiel que eu li no começo: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É promessa de Deus. Eu posso ser melhor do que sou hoje. Eu posso buscar a Deus e Deus vai tratar o meu coração em todos os aspectos, pensamentos, emoções, decisões morais. Tudo pode ser afetado pelo poder de Deus. Salmo 57, versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Seu coração pode ser firme, firmado em Deus, inabalável. Pensamentos, emoções, decisões morais, tudo pode ser fortalecido por Deus. 1 João 3:20. Pois se o nosso coração nos acusar, olha, o coração pode até nos acusar, pode fazer você se envergonhar de buscar Deus, pode fazer você se sentir mal consigo mesmo, achar que você não tem valor. Mas se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Até quando o meu coração está tão contaminado que eu fico com raiva de mim mesmo, com vergonha de mim mesmo, Deus está lá fortalecendo esse sentimento ruim? Não. Ele está dizendo: filho, eu te amo. Aí você diz: Deus, mas eu não presto. Eu te amo, filho.
Deus, olha a maldade no meu coração. Eu te amo. Deus é maior que o nosso coração, é o que o texto está dizendo. O amor de Deus é maior do que o nosso coração. O poder de Deus é maior que o nosso coração. A graça de Jesus é maior do que o nosso coração. E Ele tem poder para nos elevar para mais perto dEle. Amém? E o último texto que eu quero ler para vocês está lá ainda no Salmo 73, 26, que diz: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, meu corpo e o meu interior, a essência da minha vida, pensamentos, emoções, o meu coração, ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Em Deus eu posso mudar, em Deus meu coração pode ser tratado. Ainda quando eu desfaleço, ainda quando eu estou mal, ainda quando as influências das circunstâncias externas estão me destruindo, eu posso encontrar em Deus força para ser restaurado. Eu queria orar pela sua vida nessa manhã. Quero pedir que você baixe sua cabeça um instante, ore e procure ouvir a voz de Deus, procure ouvir o que o Espírito de Deus quer falar com você. O primeiro texto que a gente leu fala de um momento em que Deus nos dá um novo coração. Cada um de nós pode ter um encontro com Jesus, que é o primeiro passo que vai transformar a nossa vida. No transcorrer da vida cristã, muitas coisas vão acontecer, Deus pode falar com cada um de nós, mas existe um primeiro passo em que a gente diz assim: Jesus, meu coração é teu. Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, porque eu sozinho não sou capaz de me mudar, eu não sou capaz de ser uma nova pessoa, eu preciso que o Senhor entre no meu coração. E se você está aqui, talvez pela primeira vez, talvez já tenha frequentado a igreja, mas ainda não deu um passo na direção de Jesus, de confessar os seus pecados, confessar que precisa dele, pedir para Jesus entrar na tua vida. Se você quer hoje entregar a tua vida a Jesus, eu quero que você levante a sua mão para que eu ore por você, e nós vamos orar pela sua vida. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Há alguém aqui hoje que quer dar espaço, quer entregar a sua vida, quer convidar Jesus para entrar no seu coração? Se há alguém aqui, faça essa decisão nesse momento. Levante a sua mão e a gente vai orar por você. Há alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Se há, levante bem alto para que eu possa enxergar. Há uma pessoa lá atrás? Levante sua mão bem alto se você quer entregar a sua vida a Jesus. Todos aqui já deram espaço, já nasceram de novo, já têm a convicção de que Jesus perdoou os seus pecados, que Ele entrou na sua vida. Se você já fez isso, glória a Deus, fique firme nesse caminho. Você que está nos vendo pela internet, se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, abra o seu coração, diga para Ele: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu te confesso os meus pecados, eu te confesso que eu preciso de Ti, eu creio que Jesus morreu por mim, morreu na cruz pelos meus pecados, e eu hoje entrego minha vida. Faça isso e Ele vai entrar na sua vida. Você que já é do Senhor, eu quero te desafiar. Quando você ouviu essa palavra, eu tenho certeza que de alguma forma você foi confrontado. Por quê? Porque todos nós temos fraquezas no coração. Não tem nenhum de nós aqui que seja imune a isso. Não tem nenhum de nós aqui que às vezes não se envergonhe dos seus atos, dos seus pensamentos, até mesmo das suas emoções. Não tem nenhum de nós aqui que não precise da ajuda do Espírito Santo para ter um coração novo, um coração tratado. Se você hoje está escravizado por uma emoção que não agrada a Deus, não vem de Deus, vem de circunstâncias externas. Se você hoje está escravizado por pensamentos que não passam por aquele teste daquilo que é puro, justo, respeitável, amável, de boa fama, você precisa entregar isso a Deus hoje. Se as suas decisões morais estão sendo afetadas pelo pecado que há no nosso coração, se você está caminhando em rumos que não agradam a Deus,
hoje você precisa deixar que Deus trate isso, porque o seu coração pode ser purificado. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar aqui na vida de cada um dos teus servos, nessa manhã, nós estamos aqui, ó Deus, com o coração quebrantado, um coração diante do Senhor, para pedir que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que nós aproveitemos esse tempo de um início de ano, para colocarmos um propósito firme de buscarmos a Tua presença, buscarmos a Tua palavra, alimentarmos a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é bom, que é agradável, que é aceitável diante do Senhor, ó Deus. Que nós estejamos, ó Deus, num processo de renovação, que esse seja um ano de renovação, renovação constante, ó Deus, não somente nesse início de ano, quando todo mundo tem expectativas, mas que a cada dia nós estejamos alimentando, tomando decisões na direção da busca do Senhor, ó Deus, porque o Teu Espírito certamente vai usar essa palavra, ó Deus, vai usar a Tua palavra para transformar mente, coração, nossas emoções, mudar a nossa vida, nossas decisões, o rumo da nossa vida, Deus, e firmar os nossos passos. Eu declaro a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora, declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Se você tiver interesse, depois busque a palavra da semana passada, no culto das 11 horas, atitudes para um novo tempo, porque ela está em sintonia com essa, e eu creio que Deus vai continuar falando com você, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua bênção nessa manhã, por esse primeiro domingo do ano em que estamos reunidos aqui como Teu povo. Ao sairmos daqui, nós pedimos que o Teu Espírito faça com que essa palavra a cada dia produza frutos na nossa vida e leva-nos debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, ó Deus, que a paz do Senhor esteja sobre cada vida aqui, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, amém.